contra o São Paulo e vai ter o comando do Wesley Carvalho, técnico por enquanto interino, mas pode ser efetivado aí na sequência da temporada, né, Senechal? Boa tarde. Boa tarde, Linhares, boa tarde aos meus colegas aqui do Bate Pronto e um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1 como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. A questão é a seguinte, Linhares, o favorito para essa vaga ainda segue sendo o Cuca. O Cuca seria o nome que o Atlético, a diretoria do Atlético, teria mais interesse em trazer para treinar o Atlético neste momento. O Cuca, no posicionamento dele, eu até falei sobre isso ontem, quer resolver as questões particulares do caso de estupro que ele se envolveu ainda quando era jogador do Grêmio há muitos anos, já quase 40 anos, né? Esse 87 caso do Cuca, foi. Né? É, quase 40 anos, já tem 35 anos já, esse caso. Então o Cuca quer resolver essa questão, está reabrindo o processo, vai tentar fazer a sua defesa mais uma vez, anular esse processo, né, para depois poder voltar a trabalhar no futebol após a sua experiência no Corinthians, que foi bastante frustrante, né? O Cuca ficou apenas alguns dias como técnico do time paulista e pela pressão exercida lá em São Paulo acabou tendo que deixar o cargo, até por questões familiares também decidiu sair do Corinthians. O Cuca, então, não viria para o Atlético nesse momento. As outras opções de mercado, Rogério Ceni, Roger Machado, são técnicos que não costumam pegar trabalhos em meio de temporada, apesar do Atlético estar numa situação muito boa, né? Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, classificado já para as oitavas de final da Libertadores, podendo ficar com o primeiro lugar do grupo, dependendo apenas de uma vitória em casa contra o Alianza Lima na próxima terça-feira, e bem no Campeonato Brasileiro, bem pertinho do G4, fazendo uma boa campanha de início no Brasileirão. A situação do Atlético é muito boa, e tem estrutura, tem toda aquela questão que ajuda muito, né, para o Atlético conseguir um técnico, mas o Atlético não fará loucuras na busca por um treinador. Informação que a gente traz hoje aqui no nosso Bate Pronto. E o Wesley Carvalho tem o apoio do hoje homem forte do futebol do Atlético, que é o Alexandre Matos. Ele gosta muito do trabalho do Wesley, trouxe o profissional lá de São Paulo no trabalho que ele fez no Palmeiras nas categorias de base. E o Wesley terá a chance de mostrar o seu potencial, terá a chance de ser técnico do Furacão como interino, é verdade, nos próximos jogos. E caso o Atlético vá bem, caso o Atlético mostre um bom futebol, o Wesley pode ser mantido no cargo, pelo menos até o final da temporada. Daí, claro, o planejamento para o ano que vem pode passar por mudanças, mas o Wesley terá a chance de mostrar o seu trabalho no Furacão. E a questão interna, que agrada muito nessa semana, depois da saída do Paulo Turra, é que o Wesley está tentando montar um time um pouco mais ofensivo, um pouco com futebol de um pouco de mais mobilidade, tendo jogadores mais ofensivos também na equipe, desmontando um pouquinho do esquema do Paulo Turra, que normalmente jogava com 3 volantes ou 3 médios, né, como dizia o Antônio Oliveira. Muitas vezes Eric, Fernandinho e Christian, os 3 titulares do meio campo. A tendência é que o Wesley Carvalho utilize um meia de ligação e 3 jogadores na frente, com apenas 2 volantes de origem na equipe, podendo até inclusive recuar o Christian, principalmente nessa partida diante do São Paulo na quarta-feira. A gente vai falar mais sobre isso na continuidade do programa, mas o que importa nesse momento, Ninha, é que o Wesley terá o voto de confiança para exercer o seu trabalho e para ser o técnico do Atlético, caso, claro, tenha resultados, tenha um bom desempenho nesses primeiros jogos até o final da temporada 2023. O Wesley Carvalho é uma aposta, Janaína, porque ele fazia parte da comissão técnica. O Atlético foi pego de surpresa com a saída do Felipão e decidiu mandar o Turra embora no mesmo dia, né? Ontem até o Turra concedeu uma entrevista na televisão, lá no Sport TV. E falou, ele até contou, né, em detalhes assim, como é que aconteceu, né, Senechal, toda a negociação, né? Eles estavam dando treino, foram pra sala, conversaram lá com o Márcio Lara, tal. O Felipão foi pra sala dele, voltou daqui a pouco, falou assim: olha, tô indo pro Atlético Mineiro, você quer ir junto comigo pra ser meu auxiliar, voltar a ser meu auxiliar? O Turra falou: não, obrigado, eu vou seguir aqui no comando do Atlético e tal, tô bem aqui, o time líder, né, do grupo na Libertadores, tô em 3 frentes, acho que surpresa daí, vou ganhar um campeonato e tal. E aí foi pra sala dele preparar a programação da semana de treinos e tal. Aí tocou o telefone, ele até fez com a mão assim, né? Tocou o telefone, daí ele olhou e falou assim: Alexandre Matos. Ih, né? Deu ruim. Notícia boa, não é. Não vai ser uma promoção, né? Vai. Então. Ele até falou assim: o Matos contextualizou, né, a situação e demitiu o Turra, né? Basicamente, eu achei assim, eu acho que a única pessoa que o Paulo Turra tinha confiança ali, né, que trazia essa segurança
para ele continuar no comando do Atlético era o Filipão, né? Então realmente caiu, né, todo castelo ali, toda a casa de vidro, eles estavam amarrados, né, no projeto do Atlético. Sim, um estava vinculado ao outro. E Turra, né? Quando o Atlético perdeu o Felipão, passou a achar que o Turra já não fazia mais parte do projeto. Mas eu acho que se o Turra talvez tivesse uma aprovação maciça, tivesse um trabalho que a diretoria confiasse, acho que naturalmente ele iria continuar no cargo. Assim como o Wesley vai ganhar a oportunidade de treinar o Atlético, eu acho que o resultado, né, e não só tô falando do resultado de vitória, de classificação, enfim, mas todo o contexto, né, de fazer a equipe evoluir, eu acho que esse já é o cartão de visitas. Eu acho que ele não precisaria continuar vinculado ao Filipão. A partir de agora, o Turra segue como treinador e está aí com, né, as oportunidades que aparecerem, vai estar de braços abertos para seguir o trabalho em outro clube. Agora eu preciso só fazer um registro em relação a essa questão do Cuca, porque eu acho muito ruim no sentido de você esperar para ver o que vai dar o Wesley Carvalho, né? Você pode vir a efetivar ele se ele tiver um bom desempenho, e caso não dê certo, você recorrer ao Cuca, né? Eu não sei as questões jurídicas que estão envolvidas, claro, mas assim, acho que não é mimimi, lacração, e tenho toda a admiração pela torcida feminina do Corinthians, que colocou esse assunto em evidência, né, há pouco tempo. Time de futebol feminino do Corinthians, inclusive. Exatamente. Tem uma torcida muito forte, o time feminino também muito envolvido, né, tem voz. E que bom que as mulheres passaram a ter voz. A gente não tá mais em 1900 e bolinha. Nós não estamos lá na década de 80, quando isso aconteceu. Cuca foi condenado. Eu sou completamente contra a possibilidade de o Cuca ser treinador do Atlético ou de qualquer outro clube neste momento. Claro que ele tem que resolver as questões pessoais dele. E acho que isso não pode ficar vinculado. E, resolve aí para poder vir trabalhar, entendeu? Parece que é essa a situação. Eu acho que é completamente desconfortável nesse momento. Eu acho que por situações como essas que a gente tá vendo, que não é passação de pano, não é porque, todo mundo esqueceu, o cara foi campeão em vários clubes que passou, né? Todo mundo tá esquecendo do currículo dele. Por muitos anos nunca se falou nisso. Que bom que a gente passou a falar nisso, né? É por isso que Daniel Alves está preso. É por isso que o Robinho não consegue mais seguir a vida dele. Porque eu acho que essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. E pelo menos até este momento, Cuca sendo condenado, ele não pagou pelo que fez. Então eu acho que não tem sentido nenhum neste momento ele estar no palco do futebol, que é um lugar onde nós acompanhamos ídolos, nós acompanhamos pessoas que precisam servir de exemplo para a sociedade no esporte. É da mesma forma como o Atlético afastou e rompeu o contrato de Pedrinho, de Brian Garcia, né? Eu acho que vale para as duas situações. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Então, assim, o critério tem que ser o mesmo também. Eu acho que eles não estão em condições de trabalhar livremente numa profissão em que eles são exemplos e ídolos, né? Eu não digo que, ele não vai poder trabalhar, então a pessoa que tá lá reconstruindo a sua vida não tem o direito de ter a sua renda, de voltar para a sociedade, não é essa a questão. Então, eu acho que neste momento é completamente inviável. Eu acho que o Atlético tem condições totais de trazer um treinador tão bom quanto o Cuca, profissionalmente falando, sem precisar entrar nessa situação completamente reprovável. E uma questão, Linha, você falou da entrevista do Cuca no Boleiragem ontem, não trouxe aqui no do Turra, no Boleiragem, perdão, ontem, no programa do Sport TV, não trouxe aqui, porque amanhã teremos neste estúdio ex-técnico do Atlético, o treinador de futebol, Paulo Turra, conversará com a gente, dará uma entrevista aqui pro time aqui do Bate Pronto da Jovem Pan News. Então você, torcedor do Furacão, você que tem interesse no tema, já fica o convite para amanhã assistir o nosso Bate Pronto, porque o Paulo Turra estará aqui no estúdio com a gente, vai falar bastante sobre essa saída do Atlético e, claro, sobre os planos futuros na carreira. Vamos torcer pro Turra não ser contratado hoje à tarde, né? Estão falando que o Vasco já quer levar o Turra. Não, ele já me confirmou que vem. Então, sabe que esses dias aconteceu amanhã, isso, né? A gente tava com uma entrevista, uma visita marcada aqui ao vivo do técnico Mozart. E aí, naquela tarde, o Mozart foi contratado pelo Mirassol e não veio. Torcer aí, né?
torcer pro Turra, mas torcer pra não ser contratado hoje. Quinta, né? Não, amanhã à tarde. Pode ser amanhã à tarde, depois do programa. Boa. Amanhã depois do almoço. 12:25. Você está planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. E a Jana falou bem aí sobre a situação do Cuca. Eu acho que o Atlético tem aí o Cuca como nome na pauta, mas tem essa questão, né? O Corinthians já teve o problema com o Cuca, o Atlético vai ter um problema igual. Não dá pra esperar outra coisa, né? E assim, o Cuca ele nunca reconheceu. Já né? A manifestação, né, das atleticaníssimas nas redes sociais, de outros movimentos de torcedores, né? O assunto simplesmente ficou embaixo do pano e seguiu a vida, nunca reconheceu, nunca se desculpou, enfim. Então não teve essa questão de não pagou pelo que fez e agora segue a vida tentando reconstruir a sua carreira. Não teve isso. Então eu acho que o Atlético, né, do tamanho que é, um time que disputa grandes competições, está bem em todas as competições que disputa. Eu acho que ele também tem que dar o exemplo nesse sentido e, enfim, se vier a contratar um treinador, realmente ir em busca no mercado de um treinador, ele tem condições de trazer um bom treinador que possa entregar tecnicamente, enfim, de acordo com o que o clube pensa dentro de campo, sem precisar, né, recorrer como única opção no mercado. Justamente Poxa, essa olha opção. só quantos profissionais a gente tem. Eu sei que não é fácil, mas o próprio Wesley tá aí para mostrar, né, que é um treinador que tá ali, que pode ser, inclusive, mais um treinador que o Atlético vai revelar, né? Quantas vezes o Atlético fez isso, de efetivar um treinador que estava ali no clube, já estava inteirado do trabalho, que já vinha desenvolvendo nas categorias de base grandes resultados e que pode, com certeza, ter um bom desempenho aí no comando do Atlético. 12:20.